A doutrina espírita vê a depressão? Nós temos, quando o entendimento da doutrina espírita pela lógica da reencarnação, nós muitas vezes vamos perceber que o quadro depressivo ele está associado a um desdobramento de uma sequência de vidas, onde, dependendo do tipo de causa, nós podemos ter na vida atual o desenvolvimento de um quadro depressivo. Então, quando a gente trabalha, por exemplo, com terapia de vida passada, isso fica muito claro. Porque buscando as origens e as causas de um quadro depressivo, nós vamos encontrar em vidas passadas muitas situações que vêm se repetindo ao longo de várias encarnações e que resultam muitas vezes no quadro depressivo. Uma das coisas que eu gosto sempre de chamar muita atenção em relação à questão da doutrina espírita é que há uma impressão equivocada de que todo quadro depressivo esteja associado a uma influência espiritual externa, a um quadro obsessivo. Alguns chegam a afirmar que atrás de toda a depressão, a causa geradora é um processo obsessivo. E isso não é verdade. Isso não é verdade. O que a gente tem observado na nossa prática de 20 anos clínica é que é claro que a partir do momento que a pessoa entra no quadro depressivo, favorece a influência e a ligação e a sintonia com as entidades obsessivas, os afetos do passado, que procuram e acabam agravando aquele quadro. Mas o quadro depressivo e a influência tem a ver com o desenvolvimento do indivíduo ao longo das suas existências. Então, muitas vezes nós vamos ver esse quadro depressivo associado a essa repetição de padrões, de expectativas, de frustração, de uma repetição, por exemplo, de uma sensação de que a vida não tem sentido. Então, pessoas que, por exemplo, vêm trazendo na bagagem espiritual um certo desinteresse pela vida, uma falta de perspectiva da vida, elas então acabam trazendo para a encarnação atual esse tipo de forma de olhar para a vida, para os acontecimentos, para a família, para o trabalho, e com isso elas entram então numa baixa de atividade, gerando então um problema somático, quer dizer, o problema físico ele vem em decorrência desse problema espiritual. Né, da questão do espírito que traz para o corpo atual aquele tipo de desequilíbrio. Agora, Milton, criança pode ter um quadro depressivo? Pode, nós temos observado ao longo desses anos de experiência que tem crescido muito a identificação e o diagnóstico de depressão em cada vez em crianças mais novas. Então, é muito comum a gente identificar crianças com 8, 10 anos que já apresentam sintomas muito característicos de depressão, ao ponto de começar a ter estudos específicos de como usar, de como tratar esse tipo de problema em crianças, quer dizer, como usar de técnicas, de recursos terapêuticos que possam auxiliar essas crianças porque são espíritos, né? São crianças, mas são espíritos que estão reencarnando. Então, se já trazem também essa bagagem, desde cedo já começam a eclodir, então, as frustrações, as insatisfações, a revolta, que normalmente estão caracterizados nos quadros depressivos. Alguns comportamentos agressivos do jovem na adolescência podem ter por base um processo de depressão? Pode. Porque muitas vezes essa reação à depressão, e a depressão muitas vezes ela está associada a um nível de insatisfação profunda da pessoa em relação à não realização do que ela quer, do que ela deseja, a vida não funciona da forma como ela quer, as coisas não são exatamente como ela desejava, fazem com que ela entre nesse tipo de desmotivação. É como se fosse assim, já que a vida não é do jeito que eu quero, então não vai ser de jeito nenhum. Mas a reação a isso, muitas vezes, e principalmente na adolescência, onde há essa oscilação natural de humor, ela vem associada a uma reação agressiva, como se então fosse punir ou agredir a vida, o familiar, como forma de manifestação dessa insatisfação. Então, aquela agressividade, ela pode ser um componente da agressividade, mas que tem como fundo essa insatisfação causada por um quadro depressivo. É possível e bem comum também. E os resultados são bons na terapia? A terapia de vida passada, usando a terapia regressiva, a regressão, ela tem um efeito muito positivo nesses casos, porque a gente acaba levando e favorecendo a pessoa a poder identificar que tipo de padrões são esses que ela está repetindo e que vem resultando naquele quadro desajustado, naquele tipo de sofrimento. Então, aquele sofrimento acaba sendo um convite ao espírito reencarnado a ele se defrontar com o que ele precisa mudar. E aí nada melhor do que a gente observar no passado aquilo que a gente vem repetindo até hoje sem que a gente percebesse. Então, como você vai explicar para um jovem ou para um adulto que de repente ele precisa sair daquele quadro depressivo? Tem pessoas que falam assim, não, vai caminhar na praia, vai tomar germe de trigo com aveia, que são medidas interessantes, mas como se ele não consegue buscar a energia da vontade, ele não consegue ver algo que vale a pena na vida, porque de alguma forma ele queria que a vida se ajustasse àquilo que ele quer. Então, enquanto ele não percebe que por trás disso existe uma personalidade, às vezes, prepotente, às vezes exigente,
às vezes muito orgulhosa, porque queria que a vida se curvasse ao capricho da sua vida, e ele consegue perceber que isso é repetição de personagens autoritários, prepotentes do passado, ele não consegue mudar, porque fica parecendo que a vida está sendo injusta com ele. Ele queria que a vida se curvasse ao seu capricho. Claro que todo mundo quer ser feliz. E aí eu queria que fosse assim, eu queria que a minha família fosse assado, né? Eu não queria essa família, eu queria que minha mãe fosse diferente, eu queria que meu chefe fosse diferente, que o governo fosse diferente. E aí então a gente percebe que muitas vezes é o desafio do desenvolvimento da aceitação. Da gente poder perceber que nem sempre a vida é do jeito que a gente quer. Porque nem sempre a gente sabe que o que a gente quer é melhor para nós. A gente elege alguns objetivos que depois a gente percebe que não seriam bons para a gente. Mas enquanto a gente não é atendido nisso, a gente esperneia, como se fossem crianças, né? Então a gente queria que fosse assim, e não é. É a vida convidando assim, olha, tem vezes que não é do seu jeito, tem vezes que a gente tem que aceitar. Então, enquanto a gente não percebe que vem repetindo esse tipo de traços de muitas situações do passado, a gente se debate, a gente fica brigando, uma queda de braço com a vida. Só que a vida fica olhando para a gente e fala assim, olha, está na hora de crescer, né? Está na hora de reagir, está na hora de transformar isso, né? Então, a regressão de memória ela acaba favorecendo a esse tipo de tomada de consciência. E aí, então, a mudança. Dr. Newton, existe uma personalidade que seja mais suscetível para o desenvolvimento da depressão? Existe. Na verdade, nós temos vários tipos de depressão. Não existe um tipo específico de depressão. Nós percebemos que tem formas diferentes em que personalidades diferentes tendem a reagir e acabar desenvolvendo um quadro depressivo. Mas naquela que é mais preocupante, que é aquela que a gente chama de depressão endógena, ou seja, uma depressão que não tem um motivo aparente e a pessoa acaba desenvolvendo, pouco a pouco, essa perda do interesse pela vida, o empobrecimento e o enriquecimento da vida, nós percebemos que são pessoas mais suscetíveis a reagir à frustração da vida. Então são pessoas normalmente que trazem um nível de expectativa alto em relação às suas realizações, ao que elas querem construir, àquilo que elas querem, que gostariam que fosse a vida, os seus projetos de felicidade, de realização. Na medida então que ocorre algum tipo de frustração ou que as coisas não atendem a essa expectativa, essas pessoas passam a desinvestir a sua energia de realização na vida. Elas não conseguem reagir a isso investindo em outros projetos, insistindo muitas vezes, ou buscando outras alternativas para a vida, de realização. Elas acabam se frustrando e com isso elas acabam tendo esse tipo de reação. Então são pessoas normalmente muito rígidas em relação ao atendimento das suas necessidades, das suas expectativas, daquilo que elas gostariam de ter na vida. Isso faz então um tipo de personalidade normalmente muito vinculado ao que a gente chama de prepotência. Ou seja, essas pessoas, prepotência não no sentido da arrogância, como muitos imaginam. Prepotência no sentido de elas acharem que teriam o poder de definir como são as coisas. As coisas deveriam ser assim, porque eu acho que são melhor assim. Eu tive um cliente que ele falava isso, né? O que eu posso fazer? Não é que eu queira as coisas do meu jeito, mas o que eu posso fazer se esse jeito é o melhor jeito? Esse jeito é o melhor jeito, então como é que não pode ser assim? Como é que as pessoas não podem agir do jeito que eu gostaria? Eu já falei, e com isso elas reagem. São pessoas que acham que podem determinar, ou gostariam de determinar, como a vida deveria ser. E isso, então, é uma característica importante. Enquanto as pessoas não flexibilizam isso, elas tendem a manter esse quadro de reação. Então, esse é um aspecto importante da personalidade. Um outro quadro muito comum também que está por trás do quadro depressivo, são daquelas pessoas que em algum momento tiveram em experiências de vida passada, por exemplo, como se elas tivessem concluído que a vida não tem sentido, ou de que elas de alguma forma não vão conseguir ser felizes, que elas de alguma forma não merecem ser felizes. E isso parece que vem como uma crença de uma forma tão rigorosa, tão rígida, que elas não conseguem mudar. E a vida pode ser extremamente generosa. Ela pode vir para um corpo saudável, para uma família razoável, né, com problemas normais, ela pode ter oportunidade de trabalho, mas ela não consegue reagir àquilo porque ela tem uma crença inconsciente de que nada do que ela faça vai ser suficiente para que ela seja feliz. Ela tem uma experiência, às vezes, tão marcante que ela julga e generaliza que todas as experiências vão acabar repetindo aquele tipo de desfecho, aquela frustração. Isso a nível inconsciente, ela não tem consciência disso. E por isso que ela não consegue reagir razoavelmente a essa vida. Então, essa é uma outra característica importante. São pessoas que têm um quadro de uma perda de referência, de motivação, de propósito de vida, e com isso elas não conseguem colocar essa energia de realização no dia a dia, para as suas conquistas, para as realizações que podem ter na sua vida familiar, de trabalho. Elas não conseguem movimentar isso. É um outro traço de personalidade importante e frequente na depressão.